Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, eu obtive o visto norte-americano. Pois é, e aqui nesse vídeo eu estarei falando com detalhes como que foi a minha entrevista e quais foram as perguntas mais decisivas na minha opinião. Então vamos pro vídeo? Se você quiser saber como tirar o seu visto norte-americano, eu posso fazer outro vídeo dando detalhes sobre a DS-160. Nesse vídeo aqui eu estarei falando basicamente sobre como que foi a minha experiência e principalmente quais foram as perguntas. Bom, eu sou de Goiânia e das opções possíveis, Brasília foi onde ficou mais fácil para mim. E o primeiro passo para tirar o visto foi fazer a coleta da foto e das minhas digitais. Essa foi a parte mais tranquila até então. No meu agendamento, eu estava marcado para 7h15. Eu cheguei lá por volta das 6h50, tomei um café em outro lugar e já fui para a fila esperar. Assim que eles abriram as portas para começar a atender o público, eu já entrei na fila e foi super rápido o processo de coleta das digitais e da foto. O próximo passo foi ir para a Embaixada Norte-Americana, porém lá eu só tinha um agendamento marcado para as 10h30 daquele dia, e era mais ou menos umas 7h35. Ainda assim eu resolvi ir, porque eu sou uma pessoa extremamente antecipada. E assim que eu cheguei lá, eu já precisei locar um armário do lado de fora da embaixada, paguei mais ou menos uns R$ 40, isso somente para guardar o meu celular. E mesmo que tivesse muito cedo, eu já resolvi ir logo lá para dentro. Fiz todo aquele processo, né, de preencher o meu nome num papelzinho, passar pelos scanners e ir lá para uma sala de espera. E para minha surpresa, mal deu tempo de sentar na cadeira assim que eu entrei, e logo eu já fui chamado. Eu até estranhei, porque eram tipo 8 e pouco da manhã e eu estava agendado para as 10h30. Vale lembrar que nessa sala de espera estava praticamente lotada, tinham muitas pessoas esperando e ainda assim eu fui chamado muito rápido. Eu me dirigi até o guichê e parece que nessa hora a ficha ainda não tinha caído. Aí eu cheguei e disse: "Bom dia, tudo bem?" Ele virou e disse: "Bom dia, tudo bem?" E já mandou a pergunta: "O que você pretende fazer nos Estados Unidos?" Parece que nessa hora a minha ficha caiu de verdade. Era um norte-americano que falava português, mas com aquele sotaque, sabe? Parece que isso me fez acordar. E aí eu já respondi de prontidão: eu pretendo viajar para os Estados Unidos para passar as minhas férias. E aqui vai uma dica muito importante: sempre diga que você pretende ir, entendeu? Porque muitas das vezes, se você disser eu irei para os Estados Unidos, isso pode ser visto como uma prepotência e pode ser um motivo claro para uma desqualificação. As perguntas seguintes foram feitas quase que de forma simultânea: aonde e quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? Eu já respondi que gostaria de conhecer Orlando e passar mais ou menos 12 dias. Observação importante: seja coerente e responda de acordo com o que você marcou na DS-160. Nesse momento aqui eu comecei a ser testado pelo officer, que estava com o meu passaporte na mão, aberto, e me fez a seguinte pergunta: você já esteve alguma vez nos Estados Unidos? Eu já respondi de forma firme que não. A partir desse momento, algumas perguntas mais pessoais começaram a ser feitas, como por exemplo: qual a sua fonte de renda? E eu havia dito ao officer que no momento estou trabalhando com marketing e publicidade. E ele abriu o assunto e perguntou: o que você faz trabalhando com marketing e publicidade? Eu entrei em detalhes: trabalho com anúncios, faço propagandas, edito vídeos e etc. Ele se contentou com essa resposta. E aí ele já fez a pergunta: e qual a sua média salarial? Nessa hora eu fiquei assim um pouco receoso, sabe? Porque eu pensei, se eu responder um valor muito baixo, vai pegar mal. E se eu responder um valor muito alto, também vai ser difícil comprovar. Eu respondi por volta de 3.000 a 4.000 reais. Ele, com meu passaporte na mão, olhou para mim e perguntou: você já viajou alguma vez para fora do Brasil? Eu respondi que sim, que já havia conhecido outros países, e ele perguntou quais foram os países que eu já conhecia. Eu respondi Argentina, Bélgica, Holanda, França, etc, etc, etc. Mesmo depois de ter dado essa resposta, ele perguntou mais uma vez se eu conhecia a Europa. Eu disse que sim, e ele perguntou quais eram os países que eu conhecia. Eu respondi Portugal, Bélgica, França, Holanda, etc. Daí já veio o primeiro questionamento incisivo: mas como assim você ganha 3, 4 mil reais no mês e consegue viajar para a Europa? E foi nesse exato momento que eu tenho certeza que eu garanti o meu visto. Eu respondi para ele o seguinte: pois bem, desde 2018 para cá, eu venho aprendendo muito sobre investimentos e é fato que nesse tempo eu consegui constituir um patrimônio, que de vez em quando, graças a isso, eu consigo me dar esse presente de às vezes viajar ou fazer alguma coisa diferente. Assim que eu falei isso, começaram a aparecer questionamentos. Mas como assim? No que você investe? Você investe aqui no Brasil? Você investe no exterior? Quando você vai para fora você trabalha? Aonde foi que você conseguiu esse patrimônio? E detalhe, todas as perguntas que ele me fazia, eu levava a mão na pasta para tirar os comprovantes ou até mesmo as provas que eu tinha do que eu estava falando, mas em momento nenhum ele deixou que eu apresentasse. Depois que eu esclareci as dúvidas sobre como eu invisto, o que eu faço nas viagens de turismo e como eu obtive o meu patrimônio, ele simplesmente disse: pode colocar o dedo aqui nesse leitor,
Coloquei a mão esquerda, depois eu coloquei a mão direita e depois ele disse: "Parabéns, o seu visto foi aprovado e seja bem-vindo aos Estados Unidos". Nessa hora eu fiquei bastante eufórico. Eu não estava esperando por isso, de verdade. Eu fui bastante desacreditado lá para a embaixada e deu tudo certo. Eu fui pedir informação para uma pessoa que estava um pouco mais afastada e ela me disse que eu poderia ficar tranquilo, que o passaporte chegaria aqui na minha casa pelo correio e que eu só receberia o passaporte de volta naquele momento se eu tivesse sido reprovado. Nossa, para mim isso fechou meu dia. Para você que ficou até aqui, eu tenho algumas coisas para te dizer em forma de agradecimento. Vale muito a pena você fazer essa entrevista com um certo entusiasmo, com uma certa firmeza na hora de dizer as coisas, porque eu acredito que eles sabem muitas coisas sobre você e que ali eles estão testando a sua linguagem corporal para saber se você dá brecha para criar certas contradições. E eu vou ter que bater nessa tecla mais um pouquinho. Os investimentos vão abrir muitas portas na sua vida. Acredite, vale muito a pena cuidar da sua saúde financeira. Eu atribuo essa aprovação a dois fatores principais. O primeiro, o fato de ser investidor e possuir fortes vínculos financeiros com o Brasil. E o segundo, não mais importante, o fato de ter outros carimbos no passaporte. Isso pesa positivamente na hora de uma entrevista como essa. Acompanhe esse canal, já se inscreve aqui, porque em breve eu estarei lançando outro vídeo sobre a entrevista lá no aeroporto, assim que você chega nos Estados Unidos. Você ficou com alguma dúvida? Então deixa um comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo, viu? Não some não!